Como que será que funcionam as visitas domiciliares e o atendimento comunitário? Seja bem-vindo ao capítulo 3. Já deixa o seu like, já se inscreve e vamos embora que temos muito mais para aprender aqui, ok? Planejamento e execução de visitas domiciliares. É muito importante, gente, para garantir que cada visita seja de fato produtiva, que ela seja personalizada e diferenciada às necessidades específicas de cada família ou de cada indivíduo sendo atendido. Ela envolve a identificação das prioridades de saúde, a coleta de dados sobre o território e a definição de objetivos claros para cada interação. Uma visita bem planejada, ela vai permitir que o agente otimize o seu tempo. Então, ele consegue identificar melhor os problemas de saúde precocemente e estabelecer uma relação de confiança com esses moradores. Por exemplo, ao visitar uma família com histórico de doenças crônicas, o planejamento pode incluir a revisão do uso correto de medicamentos, a orientação sobre hábitos saudáveis e a identificação de possíveis barreiras para o processo aos serviços de saúde. Além disso, o planejamento facilita o registro e acompanhamento das condições de saúde ao longo do tempo, criando um banco de dados valioso para intervenções futuras. Para realizar um planejamento eficaz, o agente de saúde ele deve levar em conta fatores como o perfil epidemiológico da comunidade, as demandas específicas dos moradores, a logística do deslocamento, periodicidade das visitas, as orientações recebidas da equipe de saúde da família. Ao estruturar suas atividades com base nesses elementos, o agente assegura que as visitas atendam às prioridades estabelecidas pelo SUS, além de fortalecer o vínculo entre a população e o sistema de saúde. Execução das visitas domiciliares, estratégias para um atendimento eficiente. A primeira etapa da visita é o acolhimento, que deve ser realizado de forma respeitosa e cordial. Essa abordagem inicial é essencial para criar um ambiente de confiança, onde os moradores se sintam confortáveis em compartilhar suas preocupações de saúde. Porque a gente fala muito aqui de ambiente de confiança, de você conseguir conquistar essa confiança. Você está entrando dentro da casa de uma pessoa que ela não te conhece. E você começa como se fosse investigar, fazer uma entrevista com essa pessoa. Olha, nem sempre as pessoas vão confiar em compartilhar informações ali íntimas sobre a sua saúde com essa pessoa. Então é importante que o agente tenha essa habilidade de construir essa confiança para que ele consiga extrair informações valiosas que vão ajudar ali a própria pessoa que está sendo visitada, ok? Uma vez estabelecido o vínculo, o profissional da saúde ele pode realizar uma avaliação muito mais detalhada das condições de saúde do ambiente domiciliar. Isso inclui observar fatores que podem impactar a saúde, como o saneamento básico, a higiene, a segurança alimentar. Por exemplo, em áreas de alta incidência de doenças transmitidas por vetores, como a dengue, o agente ele deve inspecionar possíveis criadores de mosquito e orientar a família sobre como eliminá-los, ok? Durante a visita, é importante que o agente ele registre todas as informações coletadas de forma muito precisa e organizada. E isso pode incluir dados sobre vacinação, adesão ao tratamento, prevenção de sintomas e fatores de risco no ambiente. Essas informações são importantes para o monitoramento contínuo da saúde da família e para a elaboração de relatórios que subsidiem aí a tomada de decisão pela equipe de saúde. Além de realizar orientações e intervenções, o agente de saúde também deve estar preparado para identificar situações de emergência ou vulnerabilidade que exijam encaminhamento imediato, como, por exemplo, ao identificar sinais de hipertensão grave ou sintomas de uma doença contagiosa, o agente de saúde deve orientar o indivíduo a procurar atendimento médico e comunicar à equipe de saúde da unidade básica.
Quais são os desafios e boas práticas na execução de visita domiciliar? Embora as visitas domiciliares elas sejam uma ferramenta poderosa na produção da saúde, sua execução enfrenta diversos desafios, como resistência de alguns moradores em receber a visita, como eu havia falado, você, agente de saúde, é uma pessoa estranha entrando na casa da pessoa. Então, existem pessoas que vão ter essa resistência. O que a gente vai enfrentar também? Limitações logísticas, como áreas de difícil acesso, sobrecarga de trabalho do agente de saúde, falta de recursos, como materiais educativos e transporte adequado. Para superar esses obstáculos, é importante que o agente adote boas práticas, como uma preparação prévia. Então, ele vai revisar os objetivos da visita e levar os materiais necessários. Ele precisa também de uma escuta ativa, ele vai compreender ali as preocupações e expectativas dos moradores. Adaptação. Então, ele ajusta a linguagem e o conteúdo da visita ao nível de entendimento daquela família que ele vai visitar. Construção de confiança. Ele precisa ser pontual, cumprir os compromissos e respeitar a privacidade dos moradores. Capacidade contínua. Então, participar de treinamentos para aprimorar conhecimentos e habilidades, como a gente havia falado nos capítulos anteriores, ok? A execução eficiente dessas visitas domiciliares, ela não só melhora os indicadores de saúde da comunidade, mas também promove uma cultura de cuidado e prevenção, fortalecendo aí o papel do agente de saúde como um parceiro confiável na promoção de bem-estar coletivo. Técnicas de coleta de informações e comunicação com as famílias. Isso aqui é bem legal, pessoal. Quais são as informações que a gente precisa passar, né? Coleta de informações, fundamentos e práticas essenciais. As coletas de informações durante as visitas domiciliares, ela é uma das atividades mais importantes realizada pelo agente de saúde. E esse processo ele consiste em reunir dados sobre a saúde física, mental e social dos moradores, além de identificar fatores ambientais e comportamentais que possam impactar o bem-estar. Informações precisas e completas permitem não apenas avaliar a situação da saúde da família, mas também subsidiar a tomada de decisões pelas equipes de saúde e orientar políticas públicas mais eficazes. Entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas também é um tipo de estratégia. Essa entrevista estruturada ou semi-estruturada, elas possibilitam o agente de saúde abordar temas específicos e registrar respostas de forma organizada. Por exemplo, perguntas diretas sobre o histórico de vacinação ou sobre a presença de sintomas específicos, como febre ou dores, são importantes para monitorar doenças transmissíveis. Por outro lado, entrevistas semi-estruturadas permitem explorar questões mais amplas, como o impacto das condições de moradia na saúde ou a adesão ao tratamento de doenças crônicas. Observação do ambiente domiciliar. O agente ele deve estar atento aos aspectos como higiene, presença de animais, qualidade da água consumida e o armazenamento de alimentos. Essas observações elas podem relatar riscos potenciais, como o foco de mosquitos transmissores de doenças ou as práticas inadequadas de descarte de lixo. Registrar as informações coletadas. É indispensável o uso de instrumentos padronizados, como ficha de atendimento e aplicativos de saúde. Esses registros devem ser feitos com precisão e confidencialidade, garantindo que os dados sejam utilizados apenas para os propósitos previstos. Além disso, o agente de saúde ele deve ter habilidades técnicas para identificar padrões ou sinais de alerta nos dados coletados, como o aumento de casos de doenças respiratórias em uma determinada região ou o que pode indicar problemas ambientais ou climáticos. Comunicação efetiva com as famílias, o diálogo como ferramenta de cuidado. A comunicação eficaz é a base para o sucesso da coleta de informações e para o estabelecimento de um vínculo de confiança com as famílias. O profissional de saúde ele deve ser capaz de transmitir informações de forma clara, como a gente havia falado, de forma respeitosa e acessível. E ele precisa adaptar a linguagem ao nível de compreensão dos moradores. Uma técnica fundamental para uma comunicação eficaz é a escuta ativa, que vai além de simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer,
Na escutativa, o agente demonstra interesse genuíno pelas preocupações da família, faz perguntas pertinentes e resume as informações para garantir que foram compreendidas corretamente. Por exemplo, se uma mãe relata dificuldade em administrar medicamentos ao filho, o agente pode ouvir atentamente, esclarecer as dúvidas sobre a dosagem e oferecer orientações práticas. Outro aspecto crucial é a comunicação não verbal, que inclui gestos, expressões faciais e postura corporal. Um sorriso, um olhar atento, uma postura aberta podem transmitir acolhimento e empatia, enquanto gestos negativos, como cruzar os braços, evitar o contato visual, podem criar barreiras no relacionamento. O agente também deve estar preparado para lidar com situações delicadas ou resistentes, como a gente havia falado nos capítulos anteriores. Por exemplo, em casos de famílias que negam a gravidade de uma doença ou até mesmo rejeitam orientações médicas, é importante usar uma abordagem persuasiva, mas não impositiva, ok? Porque essa abordagem persuasiva, ela vai reforçar os benefícios das ações da saúde de maneira positiva e colaborativa. A comunicação, ela é uma via de mão dupla. Além de transmitir as informações, o agente deve estar disposto a aprender com as famílias, reconhecendo sua cultura, valores, conhecimentos prévios. Esse intercâmbio enriquece muito a prática profissional e promove um cuidado mais centrado nas necessidades reais da população. Relacionamento interpessoal e abordagem humanizada. Mais uma vez, a gente falando aqui de relacionamento. Um bom relacionamento interpessoal começa com a demonstração de interesse genuíno pelo bem-estar das famílias. Isso inclui conhecer os moradores pelo nome, lembrar detalhes sobre as condições de saúde e acompanhar o progresso de tratamento ou intervenções. Essas pequenas ações, elas fortalecem o vínculo e mostram que o agente está comprometido em ajudar. Lembra que eu falei? Muitas vezes, a maioria das vezes, são sempre casas que você vai visitar que você não conhece as pessoas. Mas dentro dessa abordagem de conhecer essa família, muitas das vezes você precisa acompanhar algum tratamento, você acompanhar, fazer um pós-consulta, e você vai precisar retornar a esse ambiente, você vai precisar retornar a essa família novamente. Então, é interessante que ao retornar, você se recorde, você estude antes, reveja novamente quem é aquela família, se é uma família que foi mais resistente no primeiro contato, e aí você vai mais preparado para conseguir conduzir melhor as necessidades ali daquela família, ok? Além disso, o agente de saúde ele deve estar preparado para lidar com os conflitos ou tensões que possam surgir durante as visitas, que é o que a gente já havia falado. Por exemplo, em situações em que os moradores estão insatisfeitos com o atendimento de saúde. É importante ouvir essas queixas e com muita paciência. E aí é onde você reconhece as preocupações e busca soluções em conjunto, ok? A habilidade de gerenciar conflitos de forma construtiva não apenas vai resolver problemas ali imediatos, mas também reforça a credibilidade do agente como representante do sistema de saúde. E quando a gente fala de centralidade no indivíduo e na comunidade, né? Então a gente está voltando a falar sobre a abordagem humanizada. É uma ideia que coloca o ser humano no centro do cuidado, valorizando suas experiências, emoções e contexto de vida. No contexto das visitas domiciliares, isso significa tratar cada família como única, considerando suas particularidades e necessidades específicas. Uma das práticas centrais de abordagem humanizada é a empatia, que envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas perspectivas e emoções. Por exemplo, ao atender uma família que enfrenta dificuldades financeiras, o agente de saúde deve ser sensível e como essas condições impactam a sua capacidade de seguir recomendações de saúde, oferecendo alternativas viáveis e acessíveis. Aproveitando, se você chegou até aqui, coloque no comentário se você já recebeu uma visita de agente de saúde e se você recebeu, qual foi a sua experiência com essa visita? Coloca aqui pra gente nos comentários para a gente trocar aqui as nossas experiências. Humanização também vai incluir respeitar as escolhas e a autonomia das pessoas, mesmo quando elas optam por não seguir as orientações recebidas. Tem coisas que não estão no nosso controle.
Então, nesse caso, o papel do agente é continuar oferecendo suporte e informações sem julgamento, buscando aí construir um diálogo aberto e contínuo. Outro aspecto importante é o respeito às adversidades culturais e sociais. O agente deve estar ciente de que as comunidades possuem crenças, práticas e valores que influenciam sua visão sobre a saúde. Reconhecer e integrar esses aspectos na abordagem de cuidado é importante para promover intervenções eficazes e culturalmente sensíveis. O que a gente pode concluir aqui, pessoal? A abordagem humanizada, ela também se reflete na forma como a gente lida com as próprias emoções e desafios do trabalho. Manter uma atitude positiva, busca apoio em equipes e investir em capacitações contínuas são práticas que fortalecem a habilidade de oferecer um cuidado genuíno e compassivo, mesmo em contextos adversos. Ao adotar uma abordagem humanizada, esse profissional não apenas melhora os indicadores de saúde da comunidade, mas também contribui para a construção de um sistema de saúde mais inclusivo, acolhedor e eficaz. Nós finalizamos aqui esse capítulo, então eu te aguardo na próxima aula, ok?